Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Fora em Roda de Santos. Bem, esse evento que é um evento do projeto Conecta, realizado pela Copersucar em parceria com o Instituto Crescer. O projeto Conecta ele tem diversas ações esportivas, culturais, educacionais, e uma delas é o Fora em Roda. O Fora em Roda tem como objetivo trazer um especialista para falar sobre algum tema pertinente no momento. Hoje nós vamos falar sobre empoderamento feminino. Nunca é um tema tão importante que a gente pode abordar e conhecer um pouco mais. Para fazer uma introdução ao projeto, eu convido o nosso líder de projetos, Marcelo Ferraz. Marcelo, seja bem-vindo e boa noite. Boa noite, pessoal. É um prazer estar com todos vocês aqui, principalmente com esse tema, né? Eu quero agradecer a participação de todos vocês. Diego já falou da relevância e da importância deste tema, e hoje a gente traz uma convidada muito especial, né? Ela trabalhou conosco, sou suspeito em dizer das competências, habilidades, e é uma profissional incrível. Então, a Ana Cláudia Esquisato vai falar aqui conosco sobre esse tema. E hoje eu até quero dizer aqui em relação ao programa, né, o Diego falou das várias frentes que nós temos, sempre levando o empoderamento comunitário através das ações, prioritariamente a educação. Eu quero agradecer a Copersucar, que é a responsável, né, por acreditar nesses tempos aí de pandemia, que a educação realmente é capaz de transformar e de mudar a vida das pessoas, né? Trazer as pessoas para serem protagonistas de suas vidas. Então, eu convido a gestora do programa, representando a Copersucar S.A., Maria Cláudia. Seja bem-vinda e muito obrigado, Maria. Oi, pessoal, Marcelo, Diego, boa noite a todos. Ana, obrigada por mais um Fórum em Roda que a gente está conseguindo fazer, né, online agora, uma forma diferente, e com um tema, começando aí com um tema bem importante, né, queria contar para vocês que a Copersucar tem trabalhado esse tema já há algum tempo, deve ter mais ou menos uns 2 anos que com um pouco mais de foco a gente está trabalhando, né, ele faz parte de uma das nossas 7 estratégias de sustentabilidade, da nossa cultura de sustentabilidade. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, acessem nosso relatório de sustentabilidade, vou deixar o link aqui depois para vocês, tem mais detalhes. Mas é um tema muito importante, tanto que a gente até assinou o pacto, um termo de compromisso com o né, e com a Rede Brasil do Pacto Global esse ano. Então, estamos começando aí algumas iniciativas, trabalhar um pouquinho mais nas ações, né, e aí eu vou tentando trazer para vocês ao longo do semestre aí, se a gente tiver mais alguma novidade, tá? Mas vou deixar quem é expert no assunto, né, a nossa convidada Ana, falar um pouquinho mais sobre o tema hoje. Ana, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar nosso convite aí para esse evento tão especial para os nossos alunos, tá bom? Seja bem-vinda, então, Ana. A Ana está aí conosco. Oi, pessoal, desculpa, tive um probleminha técnico aqui, mas voltei rapidamente. Bom, pessoal, eu não acompanhei, por conta desse probleminha técnico, eu não acompanhei o início, então eu vou falar um pouquinho aqui rapidamente sobre mim. Meu nome é Ana Cláudia, sou jornalista de formação, né, tenho experiência em gestão de projetos sociais, educacionais, trabalhei no Instituto Crescer junto com o Marcelo, e atualmente em outro projeto, né, e atualmente eu sou gestora, né, coordenadora e gerente de conteúdo em uma plataforma de ensino à distância, uma plataforma EAD. Tá? Gostaria de dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui nessa noite. É uma honra para mim estar aqui falando com vocês sobre esse tema que eu particularmente gosto muito, e que é o empoderamento feminino.
Antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre a origem dessa palavra, né, empoderamento. Às vezes essa palavra ela pode causar algum estranhamento para a gente, né, porque ela é relativamente nova aqui no nosso vocabulário, né. Então, o que é essa palavra, esse termo, né, que está sendo tão comentado nas mídias digitais, na TV, na rádio, especialmente nos debates na internet, né? Essa palavra empoderamento, ela tem origem do inglês, empowerment, e significa fortalecimento. Tá? Então, ela era muito utilizada, essa palavra, ela é muito utilizada, na verdade, nos diversos contextos, mas ela era mais utilizada dentro do contexto de negócios e administração, né? Eles falavam muito sobre empoderamento do funcionário, empoderamento do colaborador, né? Para que o funcionário, o colaborador dentro da empresa tivesse mais autonomia e protagonismo. E aos pouquinhos essa palavra começou a ser utilizada dentro deste contexto que nós vamos falar hoje, que é o empoderamento feminino, que nada mais é do que o fortalecimento feminino, né? E eu também acho que é importante, antes da gente se aprofundar mais nesse tema, falar um pouquinho sobre a importância, né? Mais do que saber a origem desse termo, eu acho que é importante a gente saber por que ele está tão presente nos debates, né? Na internet, na TV e na rádio. Por que se fala tanto em empoderamento feminino ou fortalecimento feminino? E para a gente entender por que é importante falar disso, a gente vai resgatar um pouquinho alguns dados históricos, bem rapidinho. A gente vai falar aqui sobre alguns dados de antes, porque eu imagino que, assim como eu, né, as pessoas, as mulheres, todo mundo que está acompanhando essa live, já nasceu em um mundo no qual as mulheres já tinham uma certa liberdade, não é mesmo? A gente já nasceu em um mundo que a gente já podia trabalhar fora, que a gente já podia usar calça jeans, que a gente já podia votar, que a gente podia dirigir, mas nem sempre foi assim, né? Só para a gente ter uma ideia aqui, em 1879, ou seja, um passado bem recente, cerca de 140 anos, a gente só foi, nessa data, na verdade, 1879, que a gente passou a ter o direito de frequentar uma universidade. Antes dessa data, as mulheres podiam frequentar a escola, né, ou seja, o ensino fundamental, o ensino médio, mas não tinham o direito de frequentar uma universidade. Olha só que loucura, né? Somente a 88 anos, confesso que eu fiz uma colinha aqui para passar essas datas para vocês, só em 1932 que as mulheres adquiriram o direito ao voto, o que é uma outra loucura, um passado super recente, né? Quando essa lei foi criada, em 1932, ela foi criada, mas ela tinha algumas ressalvas, tá? A mulher que quisesse votar, ela tinha que ter a permissão dos maridos, tá? Se o marido não permitisse, ela não podia votar, e as mulheres viúvas e solteiras poderiam votar desde que tivessem uma renda própria, né? Então, se a gente for pensar, é um passado muito recente, né? Por exemplo, a minha avó nasceu num mundo onde as mulheres não votavam. E esse dado, o próximo dado que eu vou trazer aqui para vocês, eu acredito que vai nos chocar um pouquinho mais ainda. Só há 2 anos, só em 2018, as mulheres sauditas adquiriram o direito de ter uma carteira de habilitação. Olha que loucura. Né? Só há 2 anos as mulheres puderam dirigir, ter o direito de dirigir. Antes disso, elas tinham que ser dirigidas, né, levadas pelos maridos, pelos pais, pelos irmãos, mas elas não tinham o direito de ter o seu próprio carro e de ter uma vida normal, né? Então, por que eu trouxe esses dados aqui para a gente? Porque para entender a importância do empoderamento feminino, a gente tem que entender um pouquinho o nosso passado, né? Eu acho que é importante a gente entender um pouquinho desse passado. Num passado muito recente, a gente não tinha tanto um papel ativo dentro da sociedade,
né? A mulher tinha um papel muito pequeno dentro da sociedade. Muitas coisas foram conquistadas de lá para cá. Ainda bem, nós adquirimos todos esses direitos que eu acabei de citar e muitos outros, né? Mas ainda há um longo caminho a ser percorrido e a gente ainda precisa, ainda tem muitos desafios pela frente. Então, é por isso que atualmente a gente ouve tanto falar de empoderamento feminino em todos os lugares e esse tema tem ocupado os debates públicos. Tá bom? E quais são os próximos desafios, né, tendo em vista todas essas conquistas, né? O que mais falta para a mulher conquistar? Bom, trazendo um pouquinho para o tema da nossa live, que é o mercado de trabalho, né, as mulheres quanto líderes dentro das organizações, as mulheres quanto empreendedoras, ainda tem bastante coisa para a gente conseguir aí. A mulher, quando ela entra no mercado de trabalho, quando ela entrou no mercado de trabalho, ela encontrou e ainda encontra, infelizmente, muitos desafios. Quando ela entra numa empresa, por exemplo, dados recentes mostram que o salário da mulher ainda é 20% inferior ao salário do homem. Né? E aí vocês podem questionar, né? Pode vir o tipo de questionamento. Mas se o homem tiver mais responsabilidade dentro da empresa, é justo que ele tenha um salário mais alto? Sim, mas aqui eu estou comparando um homem e uma mulher que ocupam o mesmo cargo dentro da organização e possuem as mesmas qualificações. Ainda assim, tendo as mesmas qualificações, desempenhando as mesmas atividades, isso não é uma regra, tá? É um dado geral, mas o salário das mulheres é 20% mais baixo do que o salário do homem. É uma loucura, né, gente? Vamos combinar, é uma loucura total. E aí, quando a mulher vai empreender, né? Porque a mulher começou a tomar mais espaço, né, deixou de ser do lar, né, adquiriu esse direito de escolha, né, até pouco tempo atrás eu usei o exemplo da minha avó trabalhava muito, mas sempre naquela esfera doméstica, né, cuidando dos filhos, cuidando do marido, né, cuidando da casa, da alimentação de todo mundo, ela não tinha muita escolha, eu quero ficar em casa ou eu quero ir para o mercado de trabalho? Eu quero trabalhar numa empresa ou eu quero empreender o meu próprio negócio? Né, então elas não tinham muito esse direito de escolha, e as mulheres estão, além de estão ocupando mais, né, os cargos, indo para o mercado de trabalho cada vez mais, estão empreendendo cada vez mais também, o que é ótimo, né, e o que é justificado até pelo fato de que muitos lares brasileiros, cerca de quase 50% dos lares brasileiros, serem chefiados por mulheres. Né? Então, as mulheres assumiram esse papel de chefe de família, né? Então, são responsáveis, muitas de nós, são responsáveis pelo sustento da casa, por trazer comida para a mesa, por bancar as despesas dos filhos, e é natural que elas queiram também empreender mais. E aí, quando a gente vai falar de empreendedorismo feminino, tem barreiras, tem desafios a serem... a gente encontra desafios? Sim, muitos desafios são encontrados. Aí eu trouxe alguns outros dados aqui também para embasar um pouquinho a nossa conversa. Embora a mulher seja cerca de 16%, tenha mais qualificada, e aqui eu digo mais qualificada no sentido de ter mais escolaridade do que os homens, elas têm mais dificuldade de encontrar linhas de crédito e financiamento para começar o seu empreendimento. Né, o que também é outro dado alarmante, né? E um outro dado curioso é que a taxa de inadimplência feminina é menor do que a da masculina. Então, vamos entender um pouquinho todos esses dados, né? Uma mulher que quer empreender, geralmente quando a gente vai empreender, é necessário ter um capital, né? Um capital inicial para investir na nossa empresa. Acredito que vocês, os alunos de vocês já saibam bastante, né? Vocês falam muito sobre empreendedorismo, mas quando a gente vai empreender, é necessário um capital inicial. Então, eu, que sou mulher, vou procurar o meu gerente, marco uma reunião com o meu gerente, no meu banco, fala, olha, estou empreendendo, eu preciso de um empréstimo. E aí eu encontro o desafio de que, primeiro, eu tenho mais dificuldade de acesso a esse crédito,
Segundo, que a taxa de juros que eu pago por ser mulher, geralmente, aí é um dado geral, é 3,5% a mais do que a taxa de juros que o meu colega homem empresário paga. Eu consigo um empréstimo que é cerca de 13 mil reais a menos do que os empresários. Ou seja, eu encontro uma série de dificuldades para iniciar o meu negócio, única e exclusivamente por ser mulher, tá? E eu já falei, né, da taxa de inadimplência, ou seja, são muitas barreiras, muitas dificuldades que nós mulheres ainda encontramos, muitas coisas a gente já conquistou, mas definitivamente há muitas coisas a serem conquistadas ainda. E uma coisa só que eu esqueci de falar no começo, que eu acho que é importante a gente comentar, que quando a gente fala de empoderamento feminino, de fortalecimento da mulher, isso nada, pessoal, tem a ver com homem versus mulher, tá? A ideia aqui, inclusive o empoderamento feminino, ele tem muito a ver com igualdade de gênero, né, e equidade de gênero. Então, a ideia não é que a mulher esteja acima, que seja uma briga, homem versus mulher, não, a ideia é que seja igual, e que estejamos todos no mesmo patamar, que tenhamos todas as mesmas oportunidades, né, e que as coisas fiquem mais fáceis para a gente, que a gente possa ficar em pé de igualdade com os homens, tá bom? Acho que é importante a gente ressaltar isso aqui. Então, esse panorama geral que eu queria dar para vocês, né? Ou seja, a gente já avançou muito em termos de conquistas, mas há ainda, infelizmente, outros desafios que é necessário a gente transpor, né, essas barreiras. E outro dado interessante também que eu trouxe aqui para vocês é que quando uma mulher, seja no seu próprio empreendimento ou dentro de uma empresa, ela tem oportunidade, ou seja, lideranças femininas, um dado super curioso, fazem com que a empresa tenha 15% a mais de lucro. Né? Ou seja, o que esse dado quer dizer, né? Vamos analisar esse dado. O que ele tem a nos dizer? Que nós somos melhores que os homens? Não, de forma alguma. Esse dado, ele mostra que a gente tem muito a contribuir, né? A visão feminina tem muito a contribuir, né? Nas nossas capacidades, as nossas habilidades de ser polivalente, o nosso olhar sobre o negócio tende a contribuir e aumentar o lucro das empresas. Então, retomando um pouquinho da minha fala anterior, a ideia não é de forma alguma que as mulheres, então só vamos ter lideranças femininas? Não, a ideia não é muito por aí, é que nós tenhamos também lideranças femininas, né? Que as mulheres possam ocupar esse lugar que antes eram só ocupados pelos homens. Muito boa. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta, eu de curioso aqui. Ana, eu cheguei a trabalhar há muito tempo com recursos humanos na parte de recrutamento e seleção. E o que eu podia observar com relação a essa questão de gênero, de sexo feminino, masculino, é que em algumas áreas você tinha uma facilidade para fazer esse tipo de contratação, contudo, algumas outras áreas mais específicas, como engenharia, geralmente áreas onde predomina o sexo masculino nas contratações, existia essa dificuldade, né, de se contratar, de mudar a cabeça do gestor, principalmente até por conta da questão de gravidez, que é um preconceito que ainda existe muito forte no meio corporativo. E aí a pergunta que eu te faço, Ana, é o que você enxerga como possibilidade para mudar esse cenário e fazer com que as mulheres estejam mais presentes em todas as áreas?
Pois é, Diego, uma ótima pergunta, né? Eu também percebo isso, eu também tenho essa percepção, né, de que algumas áreas de tecnologia, às vezes, também acontece isso, né? Existe esse mito de que não, mulher não é boa em tecnologia, não, que mulher não é boa em engenharia, né? E na verdade, tudo um mito, porque isso não tem a ver com gênero, né? Tem a ver mais com as habilidades, com as suas áreas de interesse, né? E eu pude notar também ao longo da minha carreira esse certo tipo de, querendo ou não, é um preconceito, né? Um tipo de preconceito. O que eu acho que a gente tem que fazer para melhorar esse cenário é a empresa implantar, assim como a Copersucar vem fazendo, né? Eu acho que a Maria já comentou um pouquinho com vocês, implantar políticas dentro das empresas, né, para que as mulheres tenham mais protagonismo dentro dessas áreas, né, a área de engenharia, a área de tecnologia, enfim, a implantação de políticas mesmo. E aí eu pego o gancho da sua pergunta, um ator muito importante, um agente importante, né, dentro dessa temática é a ONU Mulheres, que trabalha, né, com vocês, inclusive, a Maria estava comentando, é um ator super importante dentro desse debate, e assim como a Cooper, ela ajuda as empresas a implantarem esse tipo de política. Por exemplo, a Coca-Cola, em parceria com a ONU Mulheres, implantou uma política dentro da empresa, no qual os empreendimentos liderados por mulheres têm preferência na área de compras. Então, a Coca-Cola, se eu preciso comprar alguma coisa, eu vou dar preferência a um empreendimento, um negócio liderado por uma mulher. Eu acho que só com a implantação de políticas a gente consegue reverter esse cenário. Exato. Muito bom. Dar oportunidades, né? Acho que faltam oportunidades, mostrar as oportunidades para as mulheres, muitas vezes, né? Então, acho que é isso, é tentar fazer ações, principalmente dentro das empresas, já que com os governos está difícil, a gente tem que fazer a nossa parte dentro do setor privado e tentar ter ações nesse sentido, né? Não, perfeito, Maria. Eu acho que, antes de tudo, é o processo de desmistificar, né? Algumas crenças, alguns preconceitos que a gente vem carregando aí ao longo da nossa história. E isso só é feito através de conhecimento, através de debates como esse que a gente vem propondo. Outra pergunta que eu recebi aqui, Ana, é com relação às mulheres no mundo do empreendedorismo. Principalmente nesse cenário de pandemia, o que nós estamos observando é que as mulheres, principalmente líderes de seus países, elas vêm obtendo destaque na gestão da pandemia. Existem pesquisas que falam sobre isso. Então, levando o debate um pouquinho para o tema de empreendedorismo, como é que você vê o destaque dessas mulheres no mercado de negócios, no mundo do empreendedorismo? Sim, ótima pergunta. Eu também acompanhei bastante as notícias, né? A líder da Nova Zelândia, né, teve muito destaque. Né, a Nova Zelândia se saiu super bem aí na pandemia, e todo esse processo foi liderado por uma mulher e foi muito bem sucedida, né? E as ações dela tiveram muito sucesso. E eu acho que é um pouquinho disso que a gente estava falando, sabe, Diego? As mulheres estão ocupando o mercado de trabalho. Hoje, cerca de 50% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. A gente tem aí uma série de dados, eu só fiz uma curadoria de alguns dados que eu achei que são mais relevantes para a gente entender e analisar aqui em conjunto, né? Mas tem uma série de dados aí que mostram quão vantajoso para a empresa é ter uma liderança feminina, né? Como eu falei há pouco, existe um dado aqui, se eu não me engano, foi do Fórum Econômico Mundial de 2018, né, que, se eu não me engano, esse dado é do Fórum Econômico Mundial, de que as empresas têm mais lucro quando elas são lideradas por mulheres. Né? Então, a gente tem uma série de dados que comprovam as capacidades, as habilidades das mulheres dentro de uma corporação, que é vantajoso para todos nós, mas, infelizmente, faltam políticas. Né? E, às vezes, a gente pensa assim,
Ah, mas é necessário implantar uma política? Será que isso já não vem naturalmente? Será que é preciso a gente forçar, né, uma determinada empresa comprar de uma outra empresa, de um outro empreendimento feminino? Sim, na minha opinião, é necessário sim implantar essas políticas para que essa desigualdade ela seja diminuída, né? Outro dado do Fórum Econômico Mundial é que serão necessários, olha que loucura, 2 séculos para equiparar homens e mulheres. É muito tempo, né? Ou seja, a gente precisa de políticas que forcem isso, né? Que ajudem a gente a diminuir essas desigualdades o quanto antes. Sim, realmente. Ana, eu vou pegar um pouco o gancho da sua fala. Eu quero dizer que eu sou privilegiado porque eu trabalho com muitas mulheres, né? Predominantemente, sim, principalmente lá no Instituto, a gente trabalha com bastante mulher. E a gente percebe que existe uma certa sensibilidade e uma certa muita competência para lidar com assuntos de uma forma, inclusive, muito sensível e especial. Eu acho que tem a ver com essa questão mesmo da líder, né, de Nova Zelândia, quando ela tem um olhar para uma crise, né, que traz soluções que são um pouco mais, vamos dizer, importantes, né, que trazem humanidade, né. A gente tem aqui 2 perguntas, uma é da Adriana, ela está falando o seguinte, né, no chat: fomentar o empreendedorismo feminino é fundamental para que as mulheres possam aumentar os seus rendimentos, gerar empregos, ter sustentabilidade no mercado e, sobretudo, ser independentes e protagonistas de suas vidas? É uma pergunta, tá? E aí depois, uma aqui anônimo diz, como os líderes da sociedade civil e os outros stakeholders não corporativos poderiam demonstrar o apoio aos princípios de empoderamento das mulheres? Gostaria que você comentasse um pouquinho. Legal, ótimas 2 perguntas. Sobre a pergunta da Adriana, sim, eu acho que todo mundo, Marcelo, Adriana, tem a ganhar com o empoderamento feminino, né? Nós, enquanto sociedade, vamos ter uma sociedade mais justa e igualitária, né? Ao fortalecer também o empreendimento feminino, a gente fortalece a sociedade como um todo, a gente gera renda para outras pessoas, né? A gente contribui com a economia do nosso país. E dentro das empresas, como a gente já falou, as mulheres também têm muito a contribuir. Então, quando a gente fala em empoderamento feminino, isso não quer dizer de forma alguma que as beneficiadas serão somente as mulheres, né? A sociedade como um todo tem a ganhar e muito ao fortalecer o empreendedorismo e a mulher como um todo. Uhum. Tá? E a segunda pergunta foi sobre a questão dos stakeholders não corporativos, demonstrando como pode demonstrar o apoio ao princípio de empoderamento das mulheres. Bacana essa pergunta, né? Porque a gente já falou um pouquinho que são necessárias algumas políticas, né, dentro da empresa, políticas públicas, né, para fortalecer as mulheres, os empreendimentos femininos, e nós, né, as outras pessoas, as pessoas da sociedade, podem apoiar, primeiro, que eu acho que é debatendo, né, o assunto. Eu acho que o primeiro passo é esse que a gente... isso que a gente está fazendo, que é debater amplamente esse assunto, né, desmistificar algumas questões. Eu acho que é super importante para que as pessoas possam entender, possam ter informações e conhecimento a respeito disso. E um segundo passo que eu acho é fortalecer o empreendimento, fortalecer a mulher também. Por exemplo, se eu tenho uma amiga, uma colega, uma vizinha que de repente está vendendo bolos, então privilegiar esse empreendimento feminino, né? Se possível, priorizar, comprar desse empreendimento feminino, né? Eu acho que é uma das formas da gente fortalecer e nos fortalecer mutuamente também, né?
Assim como a Coca-Cola tem uma política dentro da Coca-Cola e que guia as pessoas para comprarem de fornecedoras, mulheres, eu acho que nós, na nossa vida, a gente também pode ter esse tipo de ação e de atitude. Você tem uma amiga que está empreendendo alguma coisa, fazendo bolo, cortando cabelo, eu vou priorizar. Muito legal isso que você está dizendo, Ana, porque isso também tem a ver com a sustentabilidade local, né? Da gente começar a apoiar aquele pequeno empreendedor e que muitas vezes é o nosso vizinho que nessa pandemia começou a fazer marmita, bolo de pote, né? A gente tem vários cases desses no nosso curso. Faço aqui também uma observação na sua fala de que a mulher, além do papel sempre profissional e carreira, a mulher ela tem acúmulos de função diferente do homem, porque ela acaba tendo que ser multitarefa, né? Hoje a gente sabe que ainda tem essa visão de que é a mulher que tem que cuidar das tarefas domésticas, é a mulher que tem que cuidar do filho, e eu, particularmente, percebo que isso ainda é muito presente, né? Eu mesmo tenho amigas que dizem, não, aqui a gente divide tudo, né? Chegou o trabalho, ele trabalha, então todo mundo tem que dividir. E o final de semana é de todo mundo fazendo as coisas juntas. E eu conheço outros casais que não, eu cuido disso, né? Então a gente ainda percebe que essa predominância do papel da mulher, inclusive enquanto persona, a gente vê que existe essas características, né? De que a mulher ela tem que desempenhar papéis domésticos, ela precisa, né? E a gente sabe que isso é preconceito, né? E que é extremamente desnecessário. Até aqui eu pego o gancho, dizendo uma pergunta que eu achei bem pertinente, queria te perguntar, existe alguma diferença do feminismo, empoderamento feminino, ou uma extensão do outro? Olha, boa essa pergunta, né, Marcelo? Primeiro eu queria comentar o que você falou, é a famosa jornada dupla, né, Marcelo? Ou seja, muitas de nós, a gente tem as nossas carreiras, as nossas profissões e, infelizmente, chegando em casa ainda tem uma segunda jornada, né, que é cuidar da casa, que é ir no supermercado, preparar a comida. Eu não quero falar besteira aqui, mas segundo uma outra pesquisa que eu li, são cerca de 8 horas a mais de trabalho em tarefas domésticas, a diferença entre homens e mulheres. É muita coisa, né, Má? Nossa. É muita coisa, né? A famosa jornada dupla, né? Porque ainda tem essa coisa, não, quem tem que fazer comida é só a mulher, eu ajudo, né? O eu ajudo, na verdade, ele não existe, né? Se você mora naquela casa, se você tem que se alimentar, a questão não é eu ajudo, não, você contribui, né? Porque você mora aqui. E as tarefas domésticas têm que ser divididas igualmente entre homens e mulheres. Essa coisa de mulher tem que limpar a casa, ou então que mulher é responsável por cozinhar, isso está muito fora de moda, viu? Muito bom. Olha só, mais uma pergunta, a gente está bombando aqui o chat. Eu vou ler para a gente não deixar ninguém no vácuo. Eu vou ler algumas perguntas e depois você dá o seu, tenta formular aí com as suas reflexões. O Alan Assunção, ele diz o seguinte: oi, Ana, ele gostaria de saber a sua posição referente à presença feminina na política nacional e também ampliação dessa presença nas políticas externas. Eu acho que você comentou um pouco em relação à líder da Nova Zelândia, e quanto isso pode impactar no empoderamento feminino. Depois, há uma pergunta aqui bem pertinente que mescla um pouco da questão do feminismo com a questão do racismo, né? O Valdir está perguntando como você vê o empoderamento da mulher negra diante do cenário que sofre ainda o racismo e a falta de respeito. Então, e depois, aqui eu sei que tem bastante coisa, a Jaqueline está perguntando os princípios do empoderamento feminino. Nossa, bastante coisa, né? Só voltando um pouquinho, numa outra pergunta que eu acho que acabei não respondendo, né? Sobre feminismo e empoderamento feminino, né? Eu acho que é uma extensão do outro, viu, Má?
eu acho que essas palavras, elas estão muito interligadas, né? Acho que não são diferentes, né? Até onde eu sei, o feminismo e o empoderamento feminino têm um objetivo em comum, é uma extensão do outro, que é o fortalecimento da mulher, né? Que visa a igualdade e equidade de gênero, né? Feminismo e racismo, esse eu acho que é um outro assunto, até para uma outra live, eu acho que é até interessante vocês trazerem uma mulher negra aqui, né, que tem lugar de fala, mas a questão do feminismo quanto às mulheres negras, esses dados ainda são mais tristes. Eu não tenho alguns dados aqui em mente, não me sinto no lugar de fala para comentar, mas eles são ainda mais desiguais quando a gente fala da mulher negra. A mulher negra tem ainda menos espaço no mercado de trabalho, e essas diferenças são ainda mais profundas, certamente, né? Porque além do preconceito por serem mulheres, ainda sofrem o preconceito por serem negras. É um assunto bem bacana da gente debater também. E os princípios do empoderamento feminino, acho que é esta pergunta, eu não tenho de cabeça, né, mas tem uma definição da ONU Mulheres, que, como eu disse, é um ator muito importante, que eu vou tentar achar aqui para vocês. A ONU Mulheres, não dá para compartilhar, né, Má? Dá sim, dá sim. Diego, você consegue ajudá-la? Claro, Má. Tem um botão de compartilhamento na sua tela. Uma barrinha preta. Legal, vou tentar compartilhar aqui com vocês, porque acho que melhor do que eu falar, né, é melhor a gente mostrar uma imagem bem legal dos princípios do empoderamento feminino da ONU Mulheres. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Vocês estão vendo aí minha tela? Estou adicionando aqui, acho que agora vai. Sim. Ai, que legal. Só está muito pequenininho, não sei se você consegue aumentar um pouquinho. Eu acho que esse documento, ele existe... Aí, legal. Melhorou. Tá, né? Bom, mas se não der para ler, acho que está muito pequenininho, tem aqui embaixo. Acho que ele tem no PDF. Ah, boa. Tá, eu vou ler aqui embaixo para vocês, porque acho que melhor do que eu falar o que eu acho, né, sobre os princípios de empoderamento das mulheres, eu acho que esses 7 itens, né, da ONU Mulheres é bem interessante. O princípio número 1 é estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero no mais alto nível, que é um pouquinho do que a gente estava falando, né, e comentando. Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e a não discriminação. O terceiro princípio é garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham na empresa. Promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres. Quinto princípio, apoiar empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento das mulheres através das cadeias de suprimentos e marketing, que é um pouquinho que a gente estava falando, né, que a Copersucar tem feito, e outras empresas de destaque aqui, como a Coca-Cola, a Renner. O sexto princípio, promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade e ao ativismo social. E o sétimo e último é medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção da igualdade de gênero. Bacana, né? Eu acho que está muito em linha com o que a gente estava comentando. E eu recomendo, né, para quem quiser
saber mais sobre esse assunto, a ONU Mulheres sempre publica, tem material de informação muito interessante nesse sentido, caso vocês tenham interesse em se aprofundar no assunto, é um grande ator importante, um agente importante aí nesse debate. Muito legal. Só lembrando aqui da pergunta do Alan, ele está perguntando aqui, né, sobre o seu posicionamento referente à presença feminina na política nacional e na ampliação dessa presença nas políticas externas. Oi, Alan, desculpa, já estava esquecendo a pergunta. Alan, assim como a gente comentou antes, eu acho que a presença da mulher, né, nos espaços políticos é tão importante quanto em qualquer outra área, né? Eu não tenho esse dado agora para apresentar, mas eu sei que é muito menor, há uma diferença enorme entre o número de mulheres na política, homens e mulheres na política, a diferença é enorme de deputadas e deputados, né? Então ela é enorme, e o meu posicionamento é que, assim como a gente precisa fortalecer a nossa vizinha que está começando um negócio, que as empresas precisam ter algum tipo de política para que tenham lideranças femininas, eu acho que dentro da política também é necessário que a gente faça esse esforço para que a gente se sinta, inclusive, até mais representada, né, pessoal? Porque muitas das leis de hoje não conversam com os nossos desejos, né, Maria Cláudia? Não sei se você sente isso, né, mas muitas das leis criadas são criadas para mulheres, mas feitas, idealizadas pelos homens, né? Então, aí fica aquela coisa, mas esse é o desejo da mulher mesmo? Né? Não, eu não estou me sentindo representada por essa lei. Por isso que é importante ter mais mulher, né, criando as leis, porque para que a gente se sinta representada, né? E o que não é o que acontece hoje. Então, eu sou super favorável a ter mais mulheres nos cargos públicos e políticos. Exatamente. Muito bom, Ana. É isso mesmo. A gente precisa ter mais representatividade aí, acho que em todos os setores, né? A gente trabalha numa empresa do agro, né? E que já é um setor que sempre foi de homens, né? Homens no campo, e a gente vê cada vez mais aumentando o número de mulheres no campo, né? Em trabalhos pesados, trabalhando em máquina, aquelas máquinas colheitadeiras gigantes. Então, isso tudo parte de ações do dia a dia, né? Que a gente vai tentando fazer para tentar aumentar esse número. Eu não sei se tem mais alguma pergunta aí, depois no final só queria compartilhar com vocês, não sei se vocês viram, tem uma empresa que tem feito aí em São Paulo muitas propagandas sobre o empoderamento feminino, posso compartilhar com vocês depois. Marcelo, não sei se tem mais alguma pergunta, eu não quero atrapalhar. Não, fica à vontade, pode compartilhar sim, depois a gente continua aqui. Que foi super legal, que tá nos relógios, se vocês olharem aí em São Paulo, não estou em São Paulo agora, mas eu recebi várias fotos, que naqueles relógios de horário e temperatura tem aparecido, então tá assim, ó, a primeira, o arquiteto que projetou o MASP foi uma mulher imigrante. O maior artilheiro da história da seleção é uma mulher nordestina, a Marta, né? O cientista precursor da energia limpa foi uma mulher. O autor do primeiro romance do mundo foi uma mulher japonesa. O cara que inventou a cerveja foi uma mulher, acreditem ou não. O gênio por trás do GPS foi uma mulher negra. O pai do Wi-Fi. Então, assim, tem uma série de invenções que a gente nem sabe que foram mulheres que fizeram, né? E aí a Continental acabou publicando isso, se vocês prestarem atenção aí nas ruas, ele tá bem divulgada essa propaganda, esse marketing aí, bem legal, achei bem legal. Nossa, que legal, eu gostei bastante, depois compartilha com a gente, eu acho até que tem a ver muito com a pergunta aqui da Fernanda, viu? A Fernanda, ela tá dizendo uma coisa, eu também... achei que é bem relevante que a gente saiba quem são as mulheres, porque realmente elas estão dominando o mundo. E elas têm uma certa visibilidade, porque elas estão em todos os lugares,
são geniais, trazem aí, vamos dizer, um toque especial, conseguem, inclusive, construir pontes, né, através de um relacionamento sempre muito mais humano, vamos dizer assim. A Fernanda, ela está dizendo aqui, quem você vê como as empresárias mais relevantes no cenário de negócios e como elas influenciam novas mulheres a entrarem no mercado. Achei essa pergunta, assim, gente, extraordinária. Olha só que interessante, muito boa essa pergunta mesmo. O primeiro nome que me vem à mente é a Luísa Trajano, né, do Magazine Luiza. Eu acho que é um case interessante de uma mulher empreendedora que conquistou, né, um império, né? Então, acho que o primeiro nome que me vem à cabeça é ela, sem dúvida alguma. E não sei se há alguma política, né, dentro da empresa, mas acredito que deva ter algum tipo de ação para fortalecimento das mulheres, né? Mas tem muitas outras, né? Não é uma empresária, mas a líder na Nova Zelândia também teve muito destaque. E eu acho que é isso que você falou, Marcelo, é sempre uma visão mais humanista, né? Tem um outro dado que eu acho interessante também, eu não anotei aqui, mas além disso que eu estava comentando com vocês, que mulheres na liderança fazem com que a empresa tenha cerca de 15% a mais nos lucros, tem um dado de uma pesquisa que eu não me lembro, mas de que uma mulher na liderança é capaz de ter clientes mais fiéis, digamos assim, elas fidelizam melhor o cliente, né? Então, tem uma série de vantagens aí de termos lideranças femininas. E, mais uma vez, eu repito, né, a ideia aqui não é reforçar que nós somos melhores líderes que os homens, e sim que a gente tem muita coisa a contribuir, né? Mas nem sempre a gente tem esse espaço. Eu acho que essa que é a mensagem principal. Olha, eu concordo com você. Tem mais uma pergunta aqui também, eu acho que é importante, principalmente pelo tema, e eu concordo com você quando diz o objetivo não é disputa, mas assim, esse papel, né, o significado dele, a relevância que ele tem e a contribuição social, para que a gente até perca alguns estigmas, né, relacionados ao papel da mulher como líder, e, enfim, que a gente inspire novas mulheres, né, a realmente inovarem e realmente serem aí, de repente, uma nova Luísa Trajano, que começou ali para reestruturar todo um negócio de família, e aí foi se vendo assim no mercado e de repente inovou e aconteceu. Tem uma pergunta anônima que ela pergunta, Ana, como uma mulher pode se empoderar ao se ver no mercado de trabalho? Uma pergunta difícil também, né? Porque, como a gente estava comentando, nem sempre, né? Marcelo, a gente teve, e Diego, a gente teve o privilégio mesmo você continua trabalhando no Instituto Crescer, que é uma empresa liderada por uma mulher, que é a Luciana Allan. A maior parte dos funcionários são mulheres, né? Os projetos são liderados por mulheres, mas nem sempre é assim, né? E especialmente em cargo de liderança, né? Às vezes uma empresa tem muita mulher, mas e no cargo de liderança? Tem uma mulher que é gerente, que é diretora, que é coordenadora, que é supervisora? Muitas vezes não. Então, primeiro de tudo é isso, a questão da diferença salarial. Bem, pessoal, acho que a Ana travou aqui. Eu acho que ela caiu aqui, né, porque acontece, nós estamos lidando no momento com uma ferramenta de tecnologia e a tecnologia ainda não substitui o que é humano, o que é o presencial. A gente vai continuar aqui, ela já está voltando, tá?
mas eu acho que é muito relevante esse tema. Estou vendo aqui que existem várias perguntas, vários questionamentos, então eu acredito que a gente pode fortalecer. A Ana acabou de mandar uma mensagem aqui que ela caiu porque teve um problema, né, com a conexão, mas que ela já está retomando. Então, Marcelo, enquanto isso, vamos debatendo o tema, eu, você e a Maria. É isso, que a gente super, né? Maria, você podia apresentar aquilo que você falou agora? Eu acabei de mandar aqui no link, ó. Eu vou clicar. Tá. E vamos ver se ele está aberto aqui. E aí eu compartilho aqui, ó. Vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu tenho acesso. Estão vendo minha tela? Sim. Eu vou inserir aqui, Maria. Sim, não, né? Agora sim. Aqui, estão vendo? Uhum. Tá vendo, ó? Saiu nesses... Que legal. Nos relógios. O gênio por trás do GPS foi uma mulher negra. O cara que inventou a cerveja foi uma mulher. O autor do primeiro romance foi uma mulher do mundo, foi uma mulher japonesa. E aqui só tem esses. Achei que tivessem todos os outros. Mas aqui tem mais, se procurarem na internet, é da empresa Continental. Ele pode ser que apareça mais. Não, e é legal, Maria, sabe? Porque é engraçado até como essas coisas nos surpreendem e deveria ser uma reação natural, porque as mulheres, elas fazem parte do nosso cotidiano, mas infelizmente a gente ainda tem essa surpresa ao ver o protagonismo das mulheres no cenário. Sim, gente, mas eu até fiz um comentário no chat que, na verdade, muitas vezes nós somos machistas, nós mulheres somos machistas, né? Eu tenho uma colega ela que banca a casa, o marido fica em casa, optou por ficar em casa cuidando do filho, e uma amiga nossa em comum chegou e falou, você viu a fulana que agora o marido, ela que trabalha e põe... Qual o problema? Se fosse o oposto, ninguém ia falar nada, né? Então, vai muito da gente, de nós nos apoiarmos, né? Não, É engraçado. Com certeza, muda, e acho legal trazer esses exemplos, Maria, porque vai mudando um pouco a nossa concepção sobre o empoderamento feminino e que isso se torne cada vez mais presente e mais natural. Dentro do cenário do Conecta, eu sou privilegiado de estar no Conecta desde 2016, as nossas turmas sempre são majoritariamente femininas, e isso mostra o quanto a mulher está assumindo o papel dela nesse momento de crise, nesse momento de empreender, de ter força de vontade, e é um cenário que não pode ser ignorado, né, e precisa ser visto por todos. Sim. Bem, percebi aqui que a Ana retornou. Ana voltou. Voltou, Ana. Deixa eu te projetar aqui. A gente estava fazendo um debate, Ana. Enquanto você caiu, a gente aproveitou para trocar figurinhas. A Maria Cláudia mostrou os comerciais da Continental sobre o caso de mulheres. Mas agora você já voltou, tudo bem? Então, vamos retornar ao nosso assunto. Ai, que bacana, pessoal. Hoje tá difícil, hein? Já é a segunda vez que eu caí, mas... Fortalecimento feminino, eu caí, mas voltei, as duas vezes. É isso aí, o importante é retornar. Deu uma queda de energia aqui, só piscou, daí eu caí, aí caiu a internet, caiu tudo. Uhum. Vou fazer uma pergunta, eu não sei se vai dar tempo para mais alguma, mas de qualquer forma a gente vai administrando aqui o tempo. Falou-se muito sobre as mulheres no ambiente de trabalho, né? Mas esse preconceito que às vezes é velado e às vezes não, aparece constantemente no universo feminino. E aí a pergunta é, a mulher, ao se ver de frente de um problema como esse, como ela deve se portar mediante esse preconceito? O que é recomendável fazer? Como agir em uma situação como essa? Então, Diego, quando eu caí, eu acho que eu estava falando algo nessa linha também, né? De que quando você muitas vezes entra no emprego, você sofre preconceito,
né, em algum sentido. Primeiro que você já entra em desvantagem, né, muitas vezes desvantagem salarial, estava falando do Instituto Crescer, que tem muitas mulheres e tal, mas nem todas as empresas têm algum tipo de política nesse sentido. Quando a gente entra, geralmente entramos em desvantagem, com salários menores, e muitas vezes temos que eu acho que a palavra é enfrentar certos tipos de preconceito, ou seja, muitas vezes, numa oportunidade, nós não somos consideradas, né, numa oportunidade de crescimento, a mulher não é considerada, né. Também tem a questão, dependendo da área, tem muita questão de assédio, né, Diego? Também, né, questão de assédio moral, por conta desse preconceito, dessa falta de informação e conhecimento, né, do assédio moral, de falar de uma forma com a mulher que não é bacana, num tom que não é legal, e muitas vezes esse preconceito, ele se manifesta até mesmo numa reunião de trabalho, né, às vezes você está numa reunião de trabalho, você é mulher, e sua opinião não é considerada, mas aí às vezes o seu colega que é homem falou a mesma coisa que você e a opinião dele, nossa, que opinião maravilhosa, né, nossa, que genial, e você só falou aquilo que ele estava falando, ou então você deu uma ideia diferente, a sua ideia não é considerada. Tem uma coisa que a gente fala também, só para citar alguns tipos de coisa, do que a mulher enfrenta no mercado de trabalho muitas vezes, né? E lembrando aqui, pessoal, não são todas as empresas, né? Mas a gente está falando aqui no geral. O mansplaining, né? Não sei se quão familiarizados vocês estão com esse termo, né? Mas é a questão de uma mulher ser interrompida, né, ela vai falar a um homem, não, mas ser interrompida toda hora, né, a gente vê muito isso em debates políticos também, sem entrar em questão de ideologia alguma, mas se a gente analisar um debate político friamente, né, da época da Dilma, que estava concorrendo com outros candidatos, a gente tem um claro exemplo de mansplaining, analisando, né, o debate assim friamente. Então isso acontece também no mundo de trabalho, numa reunião de trabalho. Então, assim, é uma série de situações muito chatas, sabe, Diego, que a gente tem que enfrentar. E aqui eu falo como mulher, já tive que enfrentar algumas delas, são uma série de situações muito chatas. E é muito difícil dar alguma dica, né, de como enfrentar. Mas eu acho que o ideal, falando assim, a minha opinião, o ideal é que a empresa tenha um tipo de política, né, voltando, e que a mulher se sinta confortável e acolhida, e confortável para falar, né, com o RH, conversar, né, no RH, se colocar, e que ela se sinta acolhida, né? Muito bom, Ana, concordo com você. Eu vou aproveitar a oportunidade para ler aqui um comentário da Andréia Antônia, que é ex-aluna do projeto e está acompanhando o evento. Bem, a Andréia, ela fez um comentário com relação a redes sociais. Nas redes sociais, hoje, existe uma grande participação das mulheres como influenciadoras, blogueiras, youtubers. Como você enxerga o papel dessas mulheres no cenário e como elas influenciam outras mulheres a serem protagonistas? Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida, as mulheres, tem muitas mulheres influenciadoras digitais, né, nas mais diversas áreas, né. Tem um dado interessante também aqui do Sebrae, que a mulher tem 4 principais áreas nas quais as mulheres empreendem mais, que é moda, beleza, e eu não me lembro os outros 2, mas moda e beleza, a gente empreende muito dentro dessas áreas também, né? Na internet também temos influenciadoras de diversos nichos, moda, beleza, mas temos outros também, né? Política, finanças, né? O que é muito interessante, porque querendo ou não, a internet é um espaço muito democrático, né, Diego? Então, é um espaço onde a mulher pode se colocar, também enfrenta muitos preconceitos, comentários negativos e uma série de outras coisas, mas acho que é um espaço democrático nesse sentido, onde a mulher tem voz, né, e o que eu gosto é de ver quando uma mulher, uma influenciadora, fortalece, né, eu acho interessante esse fortalecimento mútuo,
né? Ou seja, de indicar o negócio da colega, enfim, enaltecer e fortalecer outras mulheres, né? Eu acho isso interessante. Eu gosto muito desse movimento. Perfeito, Ana. Eu acho que a palavra-chave é respeito, né? Respeito à diversidade. Quando a gente tem um olhar múltiplo para o mesmo cenário, isso enriquece muito o discurso e aí até abre um pouco para outros cenários, outras vivências, não tratando só gênero feminino, mas de outras visões como uma forma geral. É importante ter um espaço democrático para discutir, que a voz de todos sejam ouvidas, para que sempre o melhor resultado seja alcançado. Ana, como tudo que é muito bom dura pouco, nosso horário acabou de bater 8 horas da noite. Gostaria muito de agradecer a presença de todos. Eu sei que nós temos várias pessoas aqui, alunos, ex-alunos, parceiros acompanhando, funcionários da Copersucar, então obrigado pela presença. Eu vou dar um momentinho para cada um se despedir e agradecer também pela participação no evento. Vou começar com a Ana, que estava aqui falando. Ana, fica à vontade. Pessoal, eu quero agradecer essa oportunidade. Como eu comentei antes da gente iniciar aqui o nosso debate, me senti muito honrada com esse convite de vocês. Muito obrigada, Maria Cláudia, Marcelo, Diego e a todo mundo que acompanhou. Realmente foi uma honra e um prazer enorme debater esse assunto com vocês, que é do meu interesse em falar, em discutir, aprender. Muito obrigada. Perfeito. Vou chamar, então, Maria Cláudia, por favor. Bom, muito bom bater papo, muito bom falar sobre esse assunto. A gente tem que debater cada vez mais esse assunto, né? Ana, obrigada aí pelo seu tempo, pela doação do seu tempo para a gente, para essa live. Tenho certeza que os alunos, todo mundo que está aqui, pegou um pouquinho de alguma coisa que vai levar para si, vai, né, ter ações concretas em cima disso. Obrigada, Diego e Marcelo, pela mediação. E, bom descanso a todos. Até a próxima. Muito bom. Marcelo, por favor, encerre o nosso evento. Bom, pessoal, eu acho que o objetivo era esse, deixar uma sementinha, então acredito que nós plantamos essa sementinha. O objetivo deste evento é exatamente promover uma discussão e uma reflexão acerca de um tema que é tão relevante. Obviamente, nós não vamos ter respostas todas, elas vão ficar, e aí hoje espero que tenham muitas dúvidas, e que com dúvidas vocês possam aí pesquisar, refletir um pouco mais sobre o tema, se apropriar um pouco, mulheres, deste papel que é importante, e também respeitar, né, esse momento em que a gente sabe da importância da mulher como um todo, não só profissional, mas como um papel mesmo de mulher, estando aí como líder, promovendo sempre possibilidades e viabilizando uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, para que nós possamos todos aí ter os mesmos direitos, né? Então eu agradeço todos, agradeço ao Diego, né, pelo apoio aí que estava nos ajudando, a Ana por ter aceito o convite, porque desde quando a gente conversou, eu sei que a Ana é uma pessoa que gosta muito desse tema, está sempre inquieta, pesquisa, lê, busca falar, e aí quando a gente tem uma sinergia, né, a gente conversando, eu e Maria Cláudia, ela disse, poxa, a gente começou a trabalhar essa frente, né, e é tão importante trabalhar isso no mundo corporativo. Então, a gente deixa aqui nossos agradecimentos, Instituto Crescer e a Copersucar, e desejamos uma boa noite. Também quero aproveitar um minuto para fazer um convite especial. Amanhã, neste mesmo horário, prometo que também não vai passar de 1 hora, a gente vai trazer um convidado aqui muito, muito especial também. A gente vai falar sobre sustentabilidade pós-pandemia.
né? Então, como que vai ser essa pós-pandemia? A gente sabe que os recursos, todos os recursos, né, de consumo e etc., a gente está vendo uma certa escassez e a gente percebe que quanto mais o planeta está gritando para cada vez mais criamos hábitos sustentáveis. Amanhã o Fábio é um mega expert, escreve para InfoMoney, ele vai estar aqui conosco falando sobre isso. Então, avise o amigo, participe, conecte aí conosco. Um abraço e boa noite a todos. Boa noite.